que Jesus entrava no barco, e aí tem alguns textos, por exemplo, aquele texto da tempestade, do mar. Jesus está dormindo, e aí os discípulos ficam apavorados, e aí eu me pergunto, como é que Jesus pode dormir no meio da tempestade? A gente imagina que Jesus, numa leva dessa, numa ida dessa, num momento desse, principalmente esse de estar no barco com Pedro, Tiago e João, Jesus entra e vai para o barco, fica lá inerte, não quer nem saber o que aconteceu, e os discípulos ficam ali. A gente vê um cenário mudo, parece um filme de Charlie Chaplin. Mas imagine só, nós estamos falando de Jesus. Eu tive a oportunidade, eu vou mencionar aqui novamente o nome desse homem, porque para mim foi um marco na minha vida. Eu tive a oportunidade de sentar aos pés de Gesiel Gomes, pastor Antônio Gilberto, Elienay Cabral, entre tantos outros homens. Me foge a memória o nome de vários, mas muitos. E sentado numa mesa como essa, às vezes tomando um café depois do culto, um jantar, você não ouvia outra coisa dos lábios, da boca desses homens, a não ser a palavra de Deus. E eu estou falando de homens mortais, homens como eu e você. Agora imagine Jesus. Você está num barco, você está numa reunião, você está no caminho, indo na estrada, e vai Pedro, Tiago, João e Jesus. Você acredita? Você pode imaginar, você acha que eles vão caminhando calado, mudo? Eles vão conversando, e Jesus vai descortinando para eles ali as coisas mais íntimas, porque eram os três que se aproximavam de Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer. Não era Jesus que se aproximava, porque havia 70, depois ele separa 12. E por que que 3 chegam mais próximo? E aí eu já disse, os 3 se aproximaram de Jesus. O texto diz de Mateus capítulo 17, verso 1. Olha para mim, me acompanha para você ver. Mateus 17, 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a quem, gente? Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um lugar alto. Corrobora ou não corrobora o que eu estou falando? É verdade ou não é o que eu estou falando? O texto diz que Jesus os conduziu em particular. Observe isso, gente. Conduzir em particular é uma atitude de intimidade. Jesus queria falar com eles a sós. Jesus queria falar com eles em secreto. Jesus queria falar com eles coisas que Bartolomeu não podia ouvir, que Judas não podia ouvir, que Tomé, muito menos Tomé, não podia ouvir, porque Tomé já ia duvidar no seu coração. Mas Jesus chama Pedro, Tiago e João e os leva em secreto para falar-lhes coisas secretas. Agora deixa eu dizer algo aqui muito importante para você nessa noite. Na vigília eu dei uma pincelada, mas agora eu quero me detalhar nisso. Deixa eu dizer algo para você muito importante, e eu quero aqui desmistificar muita coisa da sua mente religiosa na sua vida, e vai fazer com que nós venhamos a buscar um nível de intimidade muito maior com Jesus. Vai fazer com que vai despertar em mim a vontade de buscar a Jesus, de orar a Jesus, de falar com Jesus, de ler a sua palavra, de entender quem é Jesus. Muitos dizem aí, eu já ouvi várias vezes, que Deus não faz acepção de pessoas, mas eu digo que Jesus fez acepção de pessoas. Por quê, pastor? Tantos textos que nós temos e o que eu acabei de ler, deixa eu ler mais um para você. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 13, verso 3. Marcos 13, 3. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 13, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: e assentando-se ele quem? Jesus, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André. Agora colocaram o André aqui, mas na verdade
Quem estava lá de fato era Pedro, Tiago e João, André, e lhe perguntaram em particular. Intimidade. Pessoas que têm o prazer de andar com Jesus. Pessoas que têm o desejo de estar próximas a Jesus. Talvez, não desmerecendo o mérito e o crédito dos outros discípulos, mas o que pode ter acontecido muitas vezes é que estavam tão envolvidos nas suas atividades que perderam, e eu digo isso mesmo, perderam a chance, a oportunidade de estar ao lado de Jesus. Talvez Mateus estava preocupado com os números. Jesus, talvez, quero aqui conjecturar, tá? Eu estou conjecturando o texto. Talvez Jesus até tenha pensado em convidar Mateus, mas sabia que Mateus se preocupava com o caixa dos judeus, sabia que Mateus se preocupava com as coletas, sabia que os outros pescadores estavam mais preocupados em pescar os seus peixes e trazer a comida para dentro de casa, do que estaria sentados à relva, a largar tudo para estar envolvido com Jesus. Assim acontece conosco na vida ministerial. Jovens, deixa eu dar um conselho para vocês. Se vocês querem servir na obra de Deus, se vocês querem servir no ministério, se vocês querem servir a Jesus, se vocês querem fazer de fato coisas que vão além do que os normais fazem. Por que os normais fazem? Os normais fazem vir à igreja, ler a palavra de Deus, estar nos cultos, mas aqueles que querem ir mais adiante, eles vão deixar momentos agradáveis da sua vida para estar lendo a palavra de Deus. Você vai deixar um dia de ir no cinema com um amigo, quem sabe ir numa festa com outro, de ir na praia. Tem algum erro nisso? Não tem. Mas no seu coração você quer ser como Pedro, você quer ser como Tiago, você quer ser como João, você quer ler a palavra, você quer estar perto de Jesus, você quer orar a Jesus e falar: Jesus, fala comigo, revela para mim os teus segredos. Gente, só não recebemos revelações dos segredos que Jesus tem para dar porque não estamos andando com Ele. E esses 3 jovens andavam de perto com Jesus. Está aí 3 exemplos claros de Jesus separando entre aqueles que tinham mais intimidade com Ele do que aqueles que não tinham intimidade com Ele. Agora eu quero amenizar a dor da sua mente de ouvir uma palavra tão chocante como essa, dizer que Jesus faz acepção de pessoas, e Ele faz mesmo. Mas Jesus faz acepção de pessoas em relação àqueles que se aproximam dEle, que querem ter intimidade com Ele, que querem se separar para Ele, que querem se entregar a Ele, que querem ouvir mais dEle. Porém, eu vou até escrever aqui: Jesus, vou abreviar aqui o não, tá? Não faz acepção de pessoas quando, no quesito, vou deixar bem garrafal, salvação. Por que Ele não faz? Porque Ele veio para salvar a todos. João 3,16, quem lembra desse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A primeira oferta missionária foi a de Deus. O primeiro sacrifício: pastor, por que eu devo pagar um voto de sacrifício ao Senhor? Porque o primeiro sacrifício foi de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele brasileiro, americano, cabo-verdiano, preto, branco, amarelo, gordo, baixo, alto, rico, pobre, todo aquele grego, romano, judeu, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus não faz acepção de pessoas no quesito de salvação? Porque Ele veio para salvar a todos, indiferentemente da raça, cor, língua, posição social, em todos os aspectos. E João, aí está o grande detalhe desse evangelho. Olha que lindo, né? O funil
ou o caminho de intimidade, ele vai afunilando. Ele vai afunilando. À medida que nós vamos nos aproximando de Jesus, ele vai requerer mais de mim. Você concorda comigo? Você tem um amigo. Você tem um amigo. E esse amigo fala assim: rapaz, eu não confesso, eu não falo isso para ninguém, mas eu vou te contar um segredo, porque eu confio em você. E esse caminho da confiança é um caminho bem afunilado, bem estreito. E dos três, Pedro, Tiago, que era irmão, e João, Jesus escolhe a João. Por que Jesus escolhe a João entre os três para ser o mais chegado? Jesus não faz acepção para salvar, mas ele faz acepção na escolha daquele quem ele vai ter mais perto dele. Jesus era tão íntimo, aliás, Jesus e João, eles eram tão íntimos, e João era tão chegado de Jesus, que a Bíblia vai mostrar algumas coisas que João fez que ninguém fez, muito menos Bartolomeu, Mateus, Judas, Tomé, entre outros, e nem Pedro e nem Tiago, somente João. A primeira coisa que João fazia com frequência, que ninguém fazia, a primeira coisa era reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Primeira coisa, sinal de intimidade. João era o único. Você não vai ver em nenhuma parte dos evangelhos, nenhum livro de história, dizendo que alguém, a não ser João, reclinou sua cabeça no peito de Jesus. Ele reclina a sua cabeça no peito de Jesus. Olha o que o texto diz. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13, verso 21 até o verso 16. A minha epígrafe, alguém sabe o que é epígrafe? Não, né? Epígrafe é um tema. Você vai pegar aí na sua Bíblia, e na maioria das vezes antes do versículo 1 daquele capítulo, seja 1, 2 ou 3 ou 4, tem um tema, não tem um título, um tema. Aquilo é uma epígrafe. Uma epígrafe é um tema. E agora entenda isso. Dependendo da versão, se todos tiverem a mesma versão, da mesma data, do mesmo ano que a minha Bíblia foi escrita, que a Bíblia da pastora foi escrita, a nossa epígrafe pode ser a mesma. Mas eu posso pegar uma Bíblia aí do pastor Wallace, do Fausto Júnior, de qualquer outro irmão, que o mesmo texto tem uma epígrafe diferente. A minha epígrafe, a epígrafe da minha Bíblia diz assim: Jesus prediz que Judas o há de trair. Olha o que o texto vai dizer. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 13, verso de número 21. Diz assim o texto sagrado: tendo Jesus dito isso, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Verso 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem Jesus falava. Olha o verso 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio, no peito de Jesus. Quem era, gente? João.
Imagine a cena. Olha só, veja quão era a amizade entre Jesus e João. Vê se não é uma amizade isso. Hoje, infelizmente, não se tem, principalmente entre os homens, obviamente, esse nível de amizade por falta da pureza do coração. Porque hoje, se um homem deitar no ombro do outro, o outro já fala, está afeminado. Quem é que tem a coragem de dizer que João era afeminado? Não tem lógica, não faz sentido. A pureza do coração de João, a intimidade dele era tão grande. Eu falo assim, até sinto Jesus, porque era o aluno reclinando a cabeça no ombro do professor. Era o discípulo reclinando a cabeça no peito do mestre. O texto é claro, enquanto Jesus falava, tenta imaginar, enquanto Jesus estava falando, João estava com a sua cabeça reclinada no peito de Jesus. O texto está dizendo, enquanto Jesus estava falando, João estava ali, gente, no peito de Jesus. Amizade, intimidade. Olha o verso 24. Simão Pedro, olha só como é o decorrer e o descorrer dessa história. Simão Pedro fez um sinal a esse quem? A João. Estão comigo aí? Fez um sinal a João, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Agora eu pergunto, por que é que Pedro pergunta para João? Porque na visão deles ali, na lógica, olha, todo mundo aqui é discípulo, todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é servo de Deus, mas eu vou perguntar para aquela irmã, porque Deus usa ela, rapaz. Eu vou perguntar para aquele irmão, porque olha, quando o irmão ora, se sente Deus no lugar, o ambiente muda. O que é isso? É intimidade. Pedro pergunta para João, porque sabia que João sabia o que estava acontecendo. Então aquele discípulo, vou ler novamente, Simão Pedro fez um sinal para João. Olha, em outras palavras, João, pergunta para ele de quem que está falando, porque ele falou que alguém vai trair ele aqui, vai acontecer um negócio aqui, um episódio aqui, ninguém sabe, todo mundo ficou assim, sou eu, e Pedro logo afoito, atônito, né, desesperado, ele pergunta, João, pergunta para ele de quem que ele está falando. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, nossa Deus do céu, estava lá no peito de Jesus, mestre, Rabone, olha a intimidade. Ele disse assim, o meu texto, a minha Bíblia diz assim, Senhor, quem é? Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar alguma coisa para vocês, que o meu coração corta. Eu não gosto de cantar corinho, louvor, hino, que fala que Jesus é você. Mesmo que não exista nenhum erro em chamar alguém de você, porque está na conjugação correta, eu digo, irmã Brenda, você vai à escola amanhã? Está certo ou está errado? Está certo. Você, eu conjuguei o verbo correto, eu coloquei a pessoa no lugar correto, ela, você. Mas quando se refere de Jesus, eu não estou falando de qualquer um, estou falando do Senhor. Você não vai ver em nenhum texto da Bíblia um discípulo dizendo, você foi, sabe? Com todo respeito aos irmãos, às vezes eu vejo uma pessoa que se dirige a um adulto, a um mais velho, uma autoridade na igreja, e chama você. Não, ele é você, mas no respeito, na posição que a pessoa merece e ela está, devemos chamar de Senhor. E muito mais esse Senhor aqui, que é o Senhor Jesus. E João diz, Senhor, quem é? Jesus respondeu. Para quem Jesus respondeu? Jesus respondeu para João. Jesus não respondeu para os demais. Ele disse, é aquele a quem eu der o
pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e já fez logo para que eles vissem, e tendo o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Jesus e João eram tão íntimos, que Jesus, isso acontece só na intimidade, tá? Só na intimidade. Quando você é muito íntimo de alguém, você primeiro respeita alguém, e segundo, você tem assim um afeto diferenciado dos demais. E isso mostra no texto bíblico uma outra relação de que Jesus e João eram chegados. João e Jesus eram tão íntimos que Jesus, ele chega ao ponto de dar um apelido para João. Isso é coisa de intimidade. Minha esposa e eu, por exemplo, o marido e a mulher, por exemplo, ao invés de chamar a mulher pelo nome, chama meu bem, meu amor, e aí tem aqueles apelidos que só o casal faz, e que eu aconselho você, não entre nessa história, que é só entre o casal, tá? Jesus era tão íntimo dele que dá um apelido. Olha o que é que Marcos, ao apelido que João dá, que Jesus dá a João. Evangelho de Marcos, você está observando que você está caminhando na Bíblia, sim ou não? Marcos 3,17. Evangelho segundo escreveu São Marcos, está tudo pertinho aí, entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Marcos 3,17 diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, tá? Essa é uma palavra no original, Boanerges, provavelmente do aramaico, que quer dizer filhos do trovão. Em outras palavras, eu acredito que tinha momento que Jesus chamava João: é filho do trovão, vem cá. E aqui não sabia o que Jesus está falando. Está falando de João. De acordo com os escritos e os escritores cristãos do século I, João mudou-se para a cidade de Éfeso, provavelmente durante um período da guerra judaica, do ano 66 até o ano 70 depois de Cristo. Guerra judaica, anos 66 a 70 DC, depois de Cristo, onde lá João continua o seu ministério. Então, logo após a primeira guerra judaica, que foi entre esse período de anos 66, 70, 73 no máximo, houve essa chamada da grande revolta judaica, ou seja, Hamared. Você já leu isso? Hamared Hagadol. Hamared, perdão, gente. Hamared Hagadol Yehudim, ou seja, guerra grande dos judeus. Na tradução mais convencional, grande guerra judaica. Essa guerra, essa revolta, a Hamared Hagadol Yehudim, que é a grande revolta da guerra judaica, ela foi a primeira de 3 grandes rebeliões da população da província da Judéia contra Roma. E João estava em Éfeso nesse período. Estava lá. E essa foi a revolta
que foi motivada, que foi impulsionada pelas tensões religiosas que iam evoluindo, que iam crescendo com os protestos contra, preste atenção, contra o pagamento de tributos e ataques a cidadãos romanos. Os impostos dos romanos eram muito altos e pesados para os judeus da época. Por isso, entra na história um jovem chamado de Mateus, o publicano, que ele era cobrador ou coletor de impostos. E por causa dessa, agora você vai entender a história. Por que o pessoal fala mal de Mateus? Por que eles rejeitavam Mateus? Porque nesse período da Hamared Hagadol e Yehudim, da grande revolta judaica, Mateus estava lá, no meio dessa tensão, dessa política, dessa religião, desses protestos dos judeus contra os romanos devido aos tributos que eram muito altos e pesados. O publicano Mateus, o coletor de impostos, ele era odiado pelos seus próprios irmãos. Ele era odiado e não era aceito entre o seu próprio povo. Por isso, aí está o negócio. Quando Jesus chama Mateus para o seguir, Pedro ficou assim: você está louco, Jesus? Em outras palavras, né? Eu estou parafraseando aqui. O que está acontecendo com Jesus? Jesus já chamou esse camarada aí para te seguir? Esse cara que vai te seguir? Você vê que em momento nenhum João não se manifesta, mas manifestações assim desse nível só parte do nível de Pedro para os demais que são mais afoitos. Então, por isso que quando Jesus chama Mateus para seguir, os outros discípulos ficam revoltados. E aqui, meus amados, preste atenção que nós vamos aprender algo que é importante para a nossa vida como cristão. E aqui aprendemos algo para os nossos dias, trazendo para os nossos dias. Quando o homem de Deus, o pastor da igreja, toma uma decisão, faz uma escolha, ele faz uma decisão, escolhe alguém, faz um pedido, faz uma escolha, uma decisão, nós chamamos isso, dentro da teologia e dentro da hierarquia, dentro do convívio cristão, evangélico e religioso, de seguir um governo. Deixa eu apagar Mateus, que Mateus não vai entrar nessa aqui agora não. A decisão, a escolha dada, tida dentro da igreja, ela é direcionada por um governo chamado de vou colocar um acento aqui, teocrático. Tá? O que é um governo teocrático? É aquele que segue uma visão divina, uma orientação que vem da parte de Deus. Dentro do sistema humano hoje, eles querem mudar a igreja de governo teocrático para, sabe o quê? Democrático. Dizendo que é o povo que escolhe, é o povo que manda. E aí nós estamos entre uma linha muito tênue, porque quando o pastor da igreja, ele faz uma decisão, ele toma uma escolha, ele faz um chamado, ele está seguindo uma orientação divina, ao mesmo tempo que ele está seguindo uma orientação bíblica, teológica, ele corre o risco e deve e cabe a ele, como anjo da igreja, estar sempre, eu vou enfatizar, o pastor, o líder, sempre atento à voz de Deus, para tomar e fazer a escolha correta. Por isso Jesus, quando escolhe Mateus, os outros não entenderam, mas Mateus foi uma peça fundamental no ministério de Jesus. E aqui eu vou caminhar para o final por causa do horário, para a gente parar num ponto para me dar continuidade no próximo dia, não na próxima semana. Apesar de o evangelho de João levar o nome João, ou o seu nome, o autor, entenda isso aqui que você vai entender, preste atenção, caminhe comigo. Apesar do evangelho de João levar o seu nome,
Escute isso. Escute isso. Isso aqui é teologia pura. Você não aprende em seminário, você não aprende em básico, nem médio teologia. É de bacharel acima. Porque nós temos essa referência de que, além do Evangelho de João ser ou levar o seu nome, o autor do Evangelho de João, ele é anônimo. Pastor, ele é anônimo? Não se sabe quem escreveu o Evangelho de João? Não se sabe quem escreveu o Evangelho de João, mas, vou colocar aqui uma vírgula, mas, tá bom? Para que os assistiram até agora ficaram assim, opa, falou uma heresia. Mas de acordo com a tradição da igreja do segundo século, igreja do segundo século, tá? A igreja bem primitiva, bem antiga, segundo século, primeiramente atestada por Irineu de Lyon. Quem estudou teologia sabe disso. O autor do Evangelho de João foi João. Agora eu posso ouvir um amém. Foi João. Foi João, sim, o discípulo que Jesus amou, mencionado em João 21, 24, que é entendido como João, filho de Zebedeu, um dos 12 discípulos de Jesus. Ou seja, atribuiu-se a João o livro do Evangelho que leva o seu nome. E foi em Éfeso que João começa a escrever o seu Evangelho. Na cidade de Éfeso, João começa a escrever ou escreve o seu Evangelho. Semana que vem nós vamos ver que o Evangelho de João, ele vai apresentar o Cristo revelado. É João que apresenta Jesus para mim. É João. Por isso, meus amados, eu vou dar um conselho para quem ama e quer entender a palavra de Deus. Muitas pessoas perguntam: pastor, eu quero ler a Bíblia, mas eu não sei por onde começar. Eu vou te dar um conselho. Quando você for ler a Bíblia, não comece nem em Gênesis e nem em Apocalipse. Procure começar nos Evangelhos: Mateus, Sinópticos, Marcos e Lucas. Mas se você quer um conselho mais íntimo, para você ficar mais apaixonado com a Bíblia, mais apaixonado com a história de Jesus, quem é? Comece por João. João é o Evangelho. Semana que vem nós vamos falar sobre João apresenta Jesus como Cristo revelado. Amém, gente?